Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal UThermal e hoje, dando sequência à aula de número 1, nós vamos falar sobre a regra de fases de Gibbs e também sobre o teorema de Durkheim. No caso da regra de fases de Gibbs, nós podemos relacioná-la com outras ideias já vistas em disciplinas anteriores, como geometria analítica e álgebra linear, e também em introdução aos processos químicos, quando nós resolvíamos sistemas de equações. A regra das fases nada mais é do que nós analisarmos o número de graus de liberdade, fazendo a conta do número de variáveis que nós temos e o número de equações que podem ser utilizadas para relacionar essas variáveis. Então, o que nós vamos fazer, neste momento, é montar pela primeira vez a regra das fases. Nós vamos chamar de espécies químicas a letra N e nós vamos identificar as fases com a letra π. O estado intensivo que nós vamos caracterizar neste momento baseia-se em propriedades intensivas. Você observa aqui na sua tela que a gente tem a condição de N-1. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, como é que N-1 é uma variável intensiva? É que nesse caso nós estamos falando das frações molares. Frações molares, nós não precisamos saber dentro de uma mistura todas as frações dos componentes, uma vez que a fração de um dos componentes pode ser obtido pela subtração das demais. Então, por exemplo, se eu tiver 3 compostos e eu sei que a fração do composto A é 30%, ou 0,30, do composto B também é 0,30, eu sei que no caso do composto C, a fração molar é de 0,4. Então, para caracterizar as variáveis intensivas de um sistema, a gente tem a seguinte equação. Então, o número de variáveis intensivas é representado por 2. Esse número 2, ele refere-se a esse P e T, que nós especificamos como variáveis intensivas, mais N-1 vezes π fases. Então, significa que eu vou contabilizar a fração molar de todos os compostos na mistura menos 1, e eu vou fazer isso para cada uma das fases que existir no sistema. Por isso que eu multiplico por π fases. No caso do número de equações independentes, lembre-se que no primeiro vídeo da aula de número 1, nós identificamos que existia uma propriedade misteriosa, que a gente chamou de incógnita, de interrogação, e essa propriedade ela tem que ser igual em ambas as fases do sistema. Se eu tiver um sistema com fase alfa e um sistema com fase beta, então a propriedade misteriosa da espécie I na fase alfa ela tem que ser igual à propriedade misteriosa da espécie I também na fase beta. O número de equações que nós vamos escrever, ou seja, essa propriedade misteriosa, ela vai ser válida para todas as espécies presentes em mistura. Então, dependendo do número de espécies presentes na mistura, ou presentes no sistema, eu vou escrever uma equação para cada uma dessas espécies. Então, para eu contabilizar um número de equações, eu tenho que fazer π menos 1, ou seja, o número de fases, de todas as fases, menos uma, multiplicada pelo número de componentes. Aqui eu vou ter um número de equações independentes que eu posso escrever. Como a gente já viu em álgebra linear, para a gente contabilizar o número de variáveis que precisam ser definidas para caracterizar o sistema, então eu tenho que fazer a subtração do número de variáveis intensivas menos o número de equações. E quando eu faço essa conta, eu vou ter f, que é o número de graus de liberdade, ou o número de variáveis intensivas que eu preciso especificar para o sistema, igual a 2 menos π mais n. Essa equação é conhecida como regra das fases de Gibbs e ela nos permite identificar quantas variáveis intensivas eu vou ter que especificar no sistema para que ele seja completamente conhecido, para que ele fique definido na sua totalidade. A outra ferramenta é conhecida como teorema de Durkheim.
Ela é aplicada especialmente aos sistemas fechados, na condição em que agora nós sabemos tanto propriedades intensivas quanto propriedades extensivas daquele sistema. Uma vez que a gente considera propriedades intensivas e extensivas, esse sistema fica completamente definido. É isso que diz o teorema de Durkheim. Mas para isso nós precisamos entender os seguintes pontos. Então, o número de variáveis intensivas continua sendo a equação que a gente viu no slide anterior. 2 mais n menos 1 vezes π. Isso vai dar o número de variáveis intensivas no meu sistema. O número de variáveis extensivas está ligado com as massas ou o número de mol das espécies presentes naquele sistema. Por isso, ela é representada de acordo com o número de fases que eu tenho, nesse caso, π. Se nós fizermos a soma desses dois tipos de variáveis, variáveis intensivas e variáveis extensivas, nós chegamos no resultado de 2 mais π vezes n. Para um sistema fechado, formado por quantidades especificadas de espécies químicas, uma equação de balanço de massa pode ser escrita para cada componente das n espécies presentes. Por isso, o número de equações independentes ele vai ficar, como nós vimos no slide anterior, π menos 1 vezes n. Isso daqui vai dar a igualdade misteriosa para cada uma das espécies no sistema, mais um balanço de massa para cada uma das espécies ali presentes. Então, se nós fizermos o número de variáveis menos o número de equações, nós vamos chegar à seguinte resposta. Então, fazendo aqui, número de variáveis menos o número de equações, a gente vê que a resposta vai ser 2. Então, o teorema de Durkheim diz o seguinte: para qualquer sistema fechado, formado inicialmente por espécies químicas com quantidades de massa especificadas, o estado de equilíbrio é completamente determinado quando são fixadas quaisquer duas variáveis independentes. Então, o que isso nos mostra? Se nós tivermos um sistema e fecharmos esse sistema com uma quantidade de massa ou um número de mols definido para as espécies lá dentro, nós precisaremos de apenas duas variáveis intensivas para caracterizar esse sistema. No curso de Termodinâmica 2, você vai ver que geralmente nós arbitramos duas variáveis que podem ser facilmente mensuradas na indústria, uma vez que o nosso objetivo aqui é estudar processos de separação de misturas aplicadas à indústria. Nesse caso, nós sempre utilizaremos T de temperatura e P de pressão como variáveis independentes, mas nós vamos ver no exercício a seguir que nós podemos considerar quaisquer variáveis intensivas para caracterizar o sistema. Agora nós faremos um exercício de aplicação da regra de Gibbs das fases. E para isso o enunciado diz: determine o grau de liberdade para o seguinte sistema em equilíbrio líquido-vapor contendo três espécies, A, B e C. No primeiro sistema, A, B e C estão presentes tanto na fase líquida quanto na fase vapor. No segundo sistema, A, B e C estão presentes na fase vapor, porém apenas A e B estão presentes na fase líquida. E no terceiro caso, A, B e C estão presentes tanto na fase vapor quanto na fase líquida 1, porém apenas A e B estão presentes na fase líquida 2. Vamos à resolução. Então, eu já deixei aqui a regra das fases de Gibbs explícita. Nós temos F igual a 2 menos π mais n, lembrando que π é o número de fases e n o número de componentes que formam aquela mistura. Bem, no primeiro caso, nós temos o seguinte: A, B e C estão presentes tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Então, perceba que eu tenho A, B e C na fase vapor e tenho A, B e C, que são substâncias presentes também na fase líquida. Se eu aplicar a equação da regra das fases, eu tenho que, nesse sistema, o número de fases, o π, equivale a 2, e o número de componentes, que são 3,
A, B e C. Se eu fizer a conta, 2 menos 2 mais 3, eu tenho como resposta 3 graus de liberdade ou 3 variáveis intensivas que eu preciso especificar para caracterizar completamente esse sistema. Nesse caso, eu poderia arbitrar pela temperatura, então eu fixo a temperatura, fixo a pressão e poderia também colocar aqui a fração molar do componente A na fase líquida como 10%. Tá? Então, essa é uma das formas de eu representar. É claro que eu poderia utilizar quaisquer combinações de propriedades intensivas, desde que fossem 3, para caracterizar esse sistema. Você vai ver lá na frente, quando nós trabalharmos com o equilíbrio líquido-vapor, que é muito comum nós definirmos temperatura e aí colocarmos as frações molares de, por exemplo, o composto A e o composto B na fase líquida. E aí a gente teria que determinar qual é a pressão e quais as composições na fase vapor. Também é uma combinação possível para responder esse item I, a primeira parte aqui do exercício. O segundo caso a ser analisado é A, B e C estão presentes na fase vapor, porém apenas A e B estão presentes na fase líquida. Então, se nós refizermos o sistema, nós temos A, B e C na fase vapor e agora A e B na fase líquida. Vamos ver o que muda no cálculo da regra das fases de Gibbs. Nesse caso, o número de fases continua sendo 2, líquido e vapor, e o número de componentes também continua sendo 3. Então, nós temos graus de liberdade equivalentes a 3 variáveis. Então, apesar de nós não termos o componente C aqui nesta fase, na fase líquida, veja que na regra das fases nós teríamos que também identificar 3 propriedades intensivas. Nesse caso, eu poderia arbitrar o S minúsculo, que é a entropia molar, o V minúsculo, que é o volume molar, e ainda definir a composição da espécie A na fase vapor, nesse caso o Y, fração molar de 0,95. Atenção, porque ao longo deste curso nós veremos que as propriedades intensivas elas vão aparecer na forma sempre minúscula e sempre por mol. Então, entropia molar, energia interna molar, entalpia molar, sempre serão propriedades intensivas neste curso. Por isso que nós podemos fixá-las para representar esse sistema. E o último caso, o caso de número 3, nós temos A, B e C presentes tanto na fase vapor quanto na fase líquida, 1, porém apenas A e B estão presentes na fase líquida 2. Então, nesse caso, eu tenho vapor com A, B e C, uma fase líquida contendo A, B e C e outra fase líquida contendo A e B. Como você pode ver nesse sistema, nós temos 2 líquidos. Isso é uma condição que nós vamos estudar ao longo do curso de Termodinâmica 2, porque esses 2 líquidos têm densidades distintas. Então, o líquido mais denso, que é o número 2, ele possui as espécies A e B, e o líquido menos denso, ele possui A, B e C. Se nós aplicarmos a equação, nós temos F igual a 2 menos número de fases 3, porque nós temos um vapor, um tipo de líquido e outro tipo de líquido, e também 3 componentes. Então, nesse caso, o número de graus de liberdade é 2. Então, você poderia utilizar quaisquer 2 propriedades intensivas para representar esse sistema. Nesse caso, eu escolhi a temperatura e o volume molar. Bem, eu espero que você tenha entendido como utilizar a regra das fases e também compreendido o teorema de Dühren. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que nós teremos a satisfação de lhe ajudar. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se para receber as nossas atualizações. Agora, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha para fortalecer a nossa comunidade.
Muito obrigado e até um próximo vídeo.